Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 147, capítulo 27, o trabalho, enfim. Então aqui, André, levado por Tobias, na Câmara Retificadora, que é esse departamento no subsolo, né? Conforme no capítulo anterior, as câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Então aqui o trabalho, enfim, e assim descreve André ali, né? André ali já se encontrava, né, juntamente com Tobias. Descreve-nos André: nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Olha só. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Eu costumo dizer que nesse exato momento, se nós parássemos para analisar quantos milhões de pessoas no mundo em sofrimento, encarceradas nas penitenciárias, nos hospitais psiquiátricos, nos manicômios, nas UTI, nos hospitais de câncer, naquelas regiões na Índia, na África, quantos milhões de pessoas pelo mundo afora, morrendo de fome, guerras e mais guerras externas e guerras internas. Quantos milhões de pessoas com depressão nesse instante, angústia, melancolia, ansiedade em seus lares, milhões de transtornos de tudo quanto é espécie nesse instante, que muitas vezes ignoramos. Por que ignoramos? Porque tudo isso não está acontecendo comigo. Por isso eu ignoro. E eu só aprendo a valorizar e a respeitar tudo isso a partir do momento que eu reconheço que faço parte desse coletivo. Pois eu não sei se você já parou para pensar. Quase sempre imaginamos que a nossa dor, as nossas dificuldades, os nossos problemas são maiores do que as dos outros. Ninguém sofre mais do que eu. Muitas pessoas assim dizem. Mas, de certa forma, ignoramos. Quando acontece com o vizinho, a gente desconhece a proporção. Mas só sentimos na pele quando acontece no seio de nossa família. Quando nos vemos em meio a diversos tipos de conflitos e de problemas. Aí passamos a valorizar ou
apedrejamos Deus de acordo com a nossa ignorância. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Olha que terror! As cenas que André deparou naquele instante. Pois ele disse aqui, não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Olha só, despojos humanos, como se fosse um lixo, um lixão. Despojos humanos. Eu não sou ninguém, mas eu já tive a oportunidade de participar de alguns trabalhos nesses departamentos. Porque eu não sei se você sabe, a somatização mental do espírito, da alma, aquela materialização, aquele apego às coisas materiais, aquela obsessão pelo físico, o medo da morte, o indivíduo que não se preparou para desencarnar, auto-se evangelizando aqui na Terra, esse indivíduo corrupto, esse indivíduo obsessor e obsidiado, quando ele deixa o corpo físico, ele deixa apenas o corpo físico, mas aqueles sentimentos, aqueles desejos, ele carrega com ele 24 horas, ininterruptamente, incessantemente, para onde ele for. Para onde ele for, ele carrega com ele aquela impressão, aquele sentimento. Então vejamos, despojos humanos. Esse indivíduo, assim que deixa o corpo físico, ele deixa o corpo físico. Mas ele continua o mesmo nas regiões umbralinas. O mais interessante que ele, praticamente os 90% desses seres, eles perdem a forma física que tinha, assumindo uma forma cadavérica, em putrefação. Vamos simplificar? Ele assume a forma de um corpo físico depois de 10, 15, 20 dias sepultado, totalmente em decomposição, em desintegração. Pense num corpo físico
15 dias depois de sepultado. Você já conseguiu parar para pensar? Ah, Luiz, eu nem gosto de pensar. Mas por que você não gosta de pensar no processo natural? Isso é um processo natural. Fugir disso é querer enganar você mesmo. Porque essa é a realidade de todo aquele que não obedece os desígnios das leis de Deus e que aqui na terra mete os pés pela mão e cai na esparrela da vaidade, do orgulho, do egoísmo, do ciúme, da prostituição, das traições, em todos os sentidos. Aqueles que aqui na terra cultivam vícios de existências passadas. Então, pense num corpo físico 15 dias sepultado. Dizem os cientistas que 3, 4 dias depois o corpo sepultado, 3, 4 dias depois, né? O corpo sepultado, o corpo ele expele um líquido que enche o caixão até na tampa, naquele nível, onde o corpo fica mergulhado naquele líquido durante uns 2, 3 meses. Do terceiro e do quarto dia até o 7º, 8º dia, isso acontece com o corpo. Depois começa o processo de decomposição dos tecidos. É onde solta-se a pele e o corpo você não o reconhece mais, porque ele incha. Há uma implosão de dentro para fora, pum, onde todos os órgãos internos incham, aí explode, pum. E ao explodir, saem esses elementos todos pelos orifícios que há no corpo físico. Os braços incham, o rosto incha, o tórax, o peito, o abdômen, tudo incha, as pernas incha, ao ponto de estourar o caixão, a tampa do caixão. Bum. Abre o caixão. Quebra o caixão. Aquela parte de cima, bum, a tampa abre. Por que eu estou dizendo isso? Nessas câmaras de retificação, 90% dos espíritos ali trazem a forma de um corpo em decomposição 10, 15, 20 dias depois de sepultado. 90% deles. Então, quando você vê ali deitado em um leito, você não vê o Luiz Antônio, conforme você está vendo aqui. Você vê o Luiz Antônio depois de 10, 15 dias sepultado, sem forma, em decomposição. Isso é a somatização. É a mente da pessoa. A pessoa que foi um avaro, um promíscuo, um traidor,
aquele que agiu contrário aos desígnios de Deus, ele carrega com ele essa impressão plasmada, impregnada. Ele plasma toda essa imagem no teu perispírito. Por isso que usa-se o termo impressão, porque ele imprimiu ali todos os sentimentos ruim, negativo, em seu perispírito. Então é tido como despojos. Ali, muitos espíritos, nessas câmaras de retificação, muitos espíritos ali se apresentam sem os braços, sem as pernas. Enfim, conforme retirados lá dos vales no umbral, conforme retirado de lá, ali eles são colocados naquelas câmaras de retificação e ali começa um grande tratamento nele. Ah, mas então quer dizer que ele é um deficiente físico, é um deficiente espiritual? A impressão, sim. Então, com o passar do tempo, os tratamentos, as cirurgias espirituais, né? Realizada pelos médicos espirituais, ele vai se recobrando. Olha para você ver que sofrimento. Então, veja bem. Não era bem um hospital de sangue, nem um instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Que tristeza! Que ponto nós chegamos! Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços. Gente, imagine um lugar desse. Frases dolorosas, pronunciada a esmo, porque ali, praticamente todos os pacientes, num processo de desigualdade, mas letárgicos, como se fosse zumbi, perturbados, brigando, lutando, discutindo, blasfemando contra aqueles fantasmas mentais. Porque ali os fantasmas mentais existem. É a briga interior. Os fantasmas que cada um traz dentro de si. Aquela perturbação, aqueles conflitos íntimos. Hospital de loucos? Não. Hospital de loucos aqui na Terra é um paraíso, perto de uma câmara, dessas câmaras de retificação. O Luiz, então, se assemelha muito a um inferno de Dante? Não. O inferno de Dante é uma bênção. O inferno de Dante é uma bênção. É um paraíso. É um spa. É uma bênção. Por que é uma bênção? Porque o inferno não existe. Enquanto
essas câmaras de retificação são fatos, é real, é a própria consciência brigando entre si. Então, por isso, singular vozerio pairava no ar, aquela algazarra, aquele barulho, pessoas gemendo, soluços de pessoas em choro, tantas pessoas chorando e tantas soluçando, né? Frases dolorosas sendo pronunciadas a esmo. Rostos, olha aqui, rostos escaveirados. Eu não disse, alguns minutos atrás, corpos cadavéricos em putrefação, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, corpos esqueléticos, braços, perna esqueléticos, como se fosse uma caveira, um esqueleto. Faces monstruosas, a face de monstros, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Então você percebe que não é porque o espírito foi recolhido até aquele departamento que ali ele se apresenta como um santo, não. Ali ele se apresenta conforme ele viveu aqui no corpo físico. Ali é o reflexo do que ele foi aqui no corpo físico. E olha que, de acordo com o que já nos foi passado, de 35% a 40%, André e Emmanuel não puderam relatar tudo que eles viram, que André viu e que ele sabia, porque nós não aguentaríamos. Faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual, pobreza de espírito. Ali, aquele raio-x, como se fosse um raio-x do espírito, do perispírito do indivíduo, transparecia 100%. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Olha só. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Porque naquele momento passava-se pela mente de André: meu Deus do céu, que isso? Que lugar é esse? Deixa eu orar. Que local é esse composto por monstros deformados, por corpos em decomposição, corpos esqueléticos? Aquele odor terrível, fétido, inundava aquele ambiente todo.
odor de putrefação, de carniça, vou usar esse termo. Seria a mesma coisa que pensemos da seguinte forma: você, meia-noite dentro do cemitério, e de repente os corpos todos saem para fora dos túmulos e ali à sua frente se apresentam um a um, conforme a tua situação evolutiva. Imagine só, que horror, que local tenebroso, que monstruosidade, mas é a realidade. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Fracos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para o serviço de hoje nas regiões do umbral. Então, nós vamos parar por aqui, até para que o telespectador reflita a respeito desse departamento, dessas câmaras de retificação. Reflita. Paremos para analisar. Será que nós estamos trabalhando aqui na atual existência de acordo com os desígnios de Deus? Será que nós estamos construindo um paraíso ou um inferno para quando retornarmos ao plano espiritual desfrutarmos? Nós precisamos refletir. Porque nós temos o direito de plantar o que nós quisermos plantar. Mas é preciso entender que a colheita, ela é obrigatória, inevitável. Até porque não há como mudar a consciência, uma vez que praticamos e que nela encontra-se registrado as leis de Deus, que nós estamos armazenando em nossa consciência. O que nós estamos fazendo aqui hoje é o que nós vamos encontrar de lá depois. É a lei de causa e efeito. Ação e reação. Ao retornar à pátria espiritual. Então, sabendo disso, vamos procurar, de acordo com a doutrina, hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Vamos amenizar, pelo menos, esse estágio de lá. Porque, devido à desigualdade evolutiva, muitos demorarão nestas regiões, nestas condições. Muitos demorarão um pouco mais, outros um pouco menos. Você se lembra que aqui Dona Laura, ela descreve a respeito da neta dela, que a neta dela, permaneceu apenas 15 dias
naquelas regiões umbralinas, dormindo, naqueles hospitais dormindo. E olha que a neta dela aqui na Terra foi uma pessoa muito justa, muito correta, muito honesta. Ela só se perdeu em partes mediante a não aceitação da tuberculose. Mas ela era uma moça justa, era uma moça digna, era uma moça pura, eu vou usar esse termo, boníssima, de coração, de sentimentos. Ela só se perdeu porque ela ficou indignada em ter deixado para trás o noivo, enquanto ela desencarnou vítima, entre aspas, da tuberculose. Por isso ela permaneceu 15 dias, 17 dias, aliás, naquelas regiões umbralinas de sofrimento. Agora, imagine eu, quantos séculos nessa região eu vou lá permanecer? Vamos continuar trabalhando? Melhor, né? Até o próximo dia, até o próximo vídeo.